Pode se sentar. Nesse momento vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Você quer ouvir a palavra de Deus? Diga um amém bem alto. Você precisa ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Louvado seja Deus. Irmão Fabrício, pregador da noite, está com a palavra. Que o Senhor te abençoe, te use poderosamente para a glória do seu nome. Boa noite. Boa noite aos queridos que cultuam conosco pela live e você que talvez esteja cultuando em outro momento que não agora. Nós estamos chegando no fim de junho, metade do ano já foi, gente. Graças a Deus, né? E estamos chegando ao fim desse tema, não desista. Mas eu queria pedir que você não desistisse depois que a gente parar de falar para você não desistir. Você já ouviu aqui várias formas de por que você não deve desistir, o que você deve fazer. O problema é que às vezes a gente desiste. E existem duas formas de desistência. Existe a desistência quando é algo que Deus nos mostra que não quer, então a gente tem que desistir mesmo. Às vezes a gente insiste em algo que não é da vontade de Deus e fala só, está insistindo em algo que não deve. E a gente desiste. E existe a desistência quando Deus realmente está no negócio e por N situações a gente desiste. Por mais que a gente cante que não é para desistir agora, por mais que a gente ouça para não desistir, a gente desiste. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel 17, é uma história conhecida. Nós vamos ler todo o capítulo e vamos depois destacar alguns pontos para a gente entender por que muitos às vezes desistem e às vezes nós mesmos desistimos. 1 Samuel capítulo 17. E eu queria que você, quando você olhar aí a história, você não falasse, não, mas eu já conheço. Você não lê, não ouvi de uma vez de Marta Mota, você não banalize a palavra de Deus. Não é porque você já ouviu essa história tantas e tantas vezes que ela não pode falar com você novamente hoje. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé,
que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem a que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu.
O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por todo esse mês que o Senhor tem nos ensinado e nos exortado a não desistir. Mas sabemos que por muitas vezes a gente fraqueja, a gente desiste. Pedimos perdão pelas vezes que a gente desistiu de algo que o Senhor tinha para nós. Resgata aquilo que o Senhor tem para nós, que talvez a gente tenha desistido, que se alguém desistiu hoje, possa retomar e recuperar aquilo que se havia perdido. Fala, Pai, aos nossos corações. Fala ao coração de cada um, Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada um, da maneira tão linda e particular que só o Senhor sabe fazer. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor já vai nos ensinar. Já de antemão te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Uma história longa. E aí eu te pergunto. Obrigado. Por que muitos desistem? Você, eu, se a gente parar para ver, a gente já desistiu de alguma coisa e depois a gente vê que não era para desistir. Nos versículos de 1 a 3, Israel se prepara para a batalha. Só que eu queria, eu sei que você já leu bastante, mas que você desse um pulinho comigo aí em 1 Samuel 14, rapidinho. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, pode ficar tranquilo. Só 4 versículos, 1 Samuel 14, de 8 a 12. Houve uma guerra antes disso, essa guerra é uma outra. Aqui, Israel contra os filisteus,
Foi uma guerra antes desse momento de Golias. 1 Samuel 14, a partir do verso 8, diz assim. Deixa eu só te situar. O exército estava posicionado assim como agora. Mas Jonatas resolve resolver a parada por conta própria. Meio Pedro, falou assim, não, vamos lá, vamos resolver. E Jonatas resolve tomar uma atitude. Disse, pois, Jonatas, falando com seu escudeiro, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Se depois você ler o texto, você vai ver que os Jonatas com seu escudeiro mataram vários dos filisteus, e depois todo o exército, vendo tudo aquilo que acontecia, entraram na batalha também e venceram os filisteus. Aí nós chegamos no capítulo 17, os filisteus se posicionam para a guerra, e o povo de Israel, beleza, fechou, vamos lá. É a guerra que eles querem, é a guerra que eles vão ter. Mas qual a grande diferença desse momento para aquele anterior? Está no que Golias vira e fala com o exército de Israel, quando fala assim, vós não sois servos de Saul? Percebeu que Deus não estava nesse negócio? Deus não estava nesse momento, nessa situação. O que aconteceu com esse exército? Um excesso de confiança. A gente às vezes vai passando por tantas situações e a gente vai vendo, vou para 26 anos de convertido esse ano, graças a Deus, dia 13 de novembro de 1994, sentei aí, o melhor lugar para o visitante, primeira vez, é ali, né? Maravilhoso. Sentei logo ali, só tinha esse lugar também. E a gente vai passando por certas experiências e a gente vai aprendendo, mas a gente não pode correr o risco de falar assim, não, sei, beleza, deixa que eu resolvo. Não, está tranquilo. Isso aí, nem precisa Deus. Não precisa nem levantar do trono, eu vou lá e resolvo. O povo de Israel começou a confiar em si próprio. Eles confiaram neles. Era uma prática perguntar ao Senhor, nós vamos ou não vamos? Davi, por várias e várias vezes, se você seguir lendo a história de Davi, ele pergunta a Deus, devo ir ou devo ficar? E Deus o orientava. A gente, às vezes, alcança vitórias grandes, gigantescas, mas diante de outras situações que se colocam diante de nós, a gente, por se achar o grande poderoso, eu tenho condições, eu já passei por isso, não preciso de ajuda, a gente se posiciona para a guerra achando que vai vencer. Mas aí, sabe o que acontece? Aparece um gigante, do nada. Porque eles não esperavam. Eles estavam num lado do monte, os filisteus do outro lado, e havia um vale. Imagine a cena comigo. Está lá o exército filisteu, fala assim, beleza. E sai um gigante. Eu tive a curiosidade eu anotei em algum lugar o tamanho desse cidadão. Entre 2,75 a 3,5 metros. Alguns cravam 2,90 metros, alguns comentaristas. Mas eu acho que 2,75 já é bastante. Já é bem grande. Eu tenho uns 74, que eu me lembre. O cara só tem 1 metro a mais que eu. Já é o suficiente, né? Que a gente estava até hoje batendo papo quando vindo embora eu, Theo e Vaguinho, falando de basquete, né? Eu falei assim, tu para do lado dele, já tive a oportunidade de estar perto do Oscar, eu falei assim, o bichinho ele é alto. De repente sai aquele gigante do meio dos filisteus. Eu não sei aonde eles esconderam ele, porque o texto me diz que ele saiu de lá.
Veja a cena, você está daqui, de repente, quem é aquele grandão lá atrás? Alguém conhece? Não, ele não estava na outra vez, não. Ele não estava aí. Alguns comentaristas até dizem que talvez Golias fosse um mercenário, que foi contratado pelos filisteus para fazer isso. Porque era comum essa questão, eu brigo com você e você comigo, o que resolver aqui, todo mundo acata. É possível? Porque ele não estava lá. Porque se nós temos o cara, nós levamos na Primeira Guerra. Né? Não tinha. Depois do excesso de confiança, nos versículos 4 e 7, 4 a 7, eu queria ler com você, para você lembrar. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. A princípio, a couraça de Golias, que pesava uns 60 quilos mais ou menos, trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E uma outra circunstância, que a proteção ali, o capacete, tudo aquilo ali, era de couro, e Golias era de bronze. Já dava mais uma complicação, o cara está mais protegido que a gente. O povo, o exército de Israel olhou para ele e fez aquilo que a gente faz quando, pegos pelo excesso de confiança ou não, o gigante, e aí você entenda o gigante que for, o problema, a dificuldade que você estiver passando. E a gente simplesmente se deixa impressionar pelo tamanho dele. Já viu aquela história, não mostra o tamanho do seu problema, do seu problema para Deus, não mostra o tamanho do seu Deus para o seu problema? É exatamente isso. Só que o povo, o exército olhou e falou assim, era um exército. Se eles vão para cima de Golias, Golias não segurava a onda não, irmão. Você acha? Tu é grande, mas não é dois, irmão. O exército parte para cima de Golias, estava vulnerável, porque se ele saiu do meio, ele provavelmente chegou até uma parte do vale. Só que todo um exército que há pouco tempo tinha recebido uma vitória gigantesca, se deixou impressionar. E a gente se deixa impressionar pelos problemas que nós passamos. Eu não estou dizendo que a dificuldade que você está passando, o sofrimento que você possa estar passando, eu não quero minimizar isso, não. Mas eu quero que você maximize aquilo que você tem de melhor, que é Deus com você. É isso que eu quero que você faça. Que você não olhe simplesmente para o tamanho da dificuldade. Se você olhar para o tamanho da dificuldade, irmão, não vai dar certo. Eu não sei quem que... Eu acho que foi a Gil que falou assim, que ia fazer um concurso, não sei, tinha 40 vagas. Eu falei assim, irmão, tu só precisa de uma, né? Tem 40. Ela falou assim, mas não é, você tem 40, você precisa de uma. Eu tenho colega que fez concurso para uma vaga, ela passou. Se ela olha e fala, não vou fazer, uma vaga, ela passou. A gente olha para o problema e simplesmente trava, não quer saber. Lógico, do concurso, irmão, estuda, tá, se prepara, não vai assim não, mas você não precisa só de uma vaga? É o que você precisa. Todas as vezes que eu fiz concurso foi assim, não, mas eu só preciso de uma, é ela que eu quero. A minha vaga no Ministério da Saúde foi 3.500 e qualquer negócio. Felizão, irmão. Entrei. Era aquela que eu precisava. A gente tem que parar de olhar e de se espantar com o tamanho. E Israel já havia perdido a presença do Senhor. Se você voltar um pouquinho mais, em 1 Samuel 15 e 16, Deus tirou a sua presença de Saul e Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Foram para a guerra como? A gente tem toda a condição. E aí olha para o tamanho do gigante. Mas talvez você me diga assim, mas eu não faço nada disso. Mas tem um outro problema que a gente passa, que a gente às vezes desiste, está no versículo 14. Perdão, 14 não. Jesus, perdeu-se aqui. Perdeu-se. Qualquer hora a gente acha. A gente leu. Eu perdi. Achei aqui.
Jesus, estava aqui, achei, 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Por 40 dias, o Golias ia lá, manda um daí, se ele me ganhar, a gente é servo de vocês, se eu ganhar dele, vocês são nossos servos. Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 15, dia 20, dia 25, dia 32. E aí me lembro até de algo que o pastor falou hoje pela manhã, a gente começa a ser minado, porque o problema não se resolve e ninguém resolve lutar, ninguém quer ir lá peitar o gigante. 40 dízimos. O exército, eu não sei nem mais por que eles se posicionavam. Não ia ninguém mesmo. Ninguém queria ir. 40 dias. Quanto tempo você está esperando para resolver esse problema? Quanto tempo? Não precisa me responder, não. Mas eu acho que era Matos Nascimento que dizia, espera só mais um pouquinho. Se a sua bênção está demorando, espera. Só mais um pouquinho. Ou como nós cantamos aqui, você não pode desistir agora. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. A dificuldade que você está enfrentando, aquilo que você está esperando, você chegou até aqui. Você não pode desistir. Mas são 40 dias, eu sei, irmão. Vai para o 41. Porque no caso do nosso texto aqui, foi no dia 41 que a coisa começou a mudar. Então não olhe, não seja autossuficiente. Não olhe para o tamanho desse seu problema. E não olhe para o tempo que está demorando. Se você olhar para o tempo, já parou para... Pensa no negócio que você quer muito, que você está esperando. Tipo uma reunião da ordem, né, André? O troço não marcava, né? Jesus. Tu estava assim também, irmão? Não marca, irmão. Falei assim, Jesus. Falei assim, calma, filho, relaxa, respira. Tu chegou até aqui, você fica esperando, você está lá, e aí, quando é que vai ser? Eu falei assim, aí quando você relaxa, o tempo vai, a coisa anda. Você está ansioso por alguma coisa? Eu estou, não estou nem falando só disso não. A gente tem projetos e coisas que Deus tem nos abençoado, a mim e minha esposa e filhas como família. Que eu já estou vendo lá, mas a Sara, mas pai, já está? Eu falei assim, não, falta pouco? Não, falta muito. Mas calma. Não fica olhando para o tempo. Quanto mais você olhar, mais vai demorar, irmão. Você olha para o relógio, aí você se distrai e vê que a hora já foi. Mas você ficar olhando, 2h15, 2h15 e 30 segundos, 2h15 e 35 segundos. Não vai passar. Não esquenta o tempo. O tempo é dele, a hora é dele. E eu queria que eu vou ler com você aqui rapidinho. Versículo 10 diz assim, disse mais o filisteu, hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falando com Davi, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, porque desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Verso 33. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E versos 43 e 44. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Nós às vezes desistimos porque nós damos ouvidos ao que falam negativamente ao nosso redor. Não tem mais jeito, é impossível, eu adoro impossível, cara, impossível é a especialidade de Deus. É impossível. Você não consegue, a concorrência para esse emprego, para o concurso é muito grande, fazer faculdade no Brasil hoje, você está maluco, paga ainda, vai fazer concurso federal, você está perdido. Para de ouvir quem está em volta de você falando negativamente. Porque o filisteu achava que não tinha ninguém. Aí vem o irmão de Davi e fala assim, eu bem sei que tu só veio para ver a guerra, tu não quer nem fazer nada. Saul,
que já devia estar desesperado e agradecendo a Deus que alguém se habilitou aí e falou assim, tu não pode não. Tu não vai aguentar. Você não consegue. Aí vem depois o seu problema, te encara e fala assim, eu sou maior que você. Você não vai conseguir. Eu vou te matar. Eu vou te destruir. Eu vou acabar com o seu sonho. Eu vou acabar com o que você está pensando. Para de olhar dessa forma. Para de dar ouvido. E às vezes, irmãos, é ouvido mesmo fisicamente, tá? Se afaste de quem só quer falar coisa negativa para você. Mas filtre ser negativo com te direcionar. Porque às vezes a gente dá uma direção e não está sendo negativo e a pessoa não gosta. Mas aquela pessoa que é negativa. Eu tive uma experiência, eu não vou citar quem foi, mas vou citar o fato. Eu, em 2009, final do ano, eu comprei, foi o meu primeiro carro, foi um Apollo 92. Eu brincava que ele já podia sair sozinho, porque ele era maior de 18, né? Velhinho, irmão. Velhinho. Mas eu queria e compramos, graças a Deus. E alguém que eu amo muito fez uma lista num jornal com todas as oportunidades que eu perdi porque eu fiz uma coisa muito errada. Eu falei assim, eu não quero nem ver isso aí que você está botando. Em vez de me jogar para cima, irmão, consegui comprar o carrinho velhinho, mas comprei. E perdoe minha analogia, mas veio agora aqui. Mas aí eu liguei para o meu pai. E eu falei assim, pai, comprei um carro. É velhinho, mas eu comprei. Ele falou assim, é isso aí, meu filho. É assim mesmo. A gente começa assim, depois a gente compra o melhor. Deus abençoe você. Você acha que eu vou dar ouvido a quem? Ao pai, irmão. Eu vou dar ouvido ao pai, eu não vou dar ouvido a quem está falando besteira no meu ouvido. Se eu paro e olho para aquilo ali e não faço mais nada e estagno por causa daquilo ali, eu não teria nem esse, nem mais nenhum. Por que não? Teve gente que falou para mim, fez conta, falou assim, bom, você comprou esse aí, 92, né? Você está com 2009, você está com 29, até os 40, antes dos 40 você não consegue um igual ao meu. Eu falei assim, eita, só gente boa perto de mim, irmão. Se lascou, que eu com 40 estou com um carro melhor que ele quando ele estava com a minha idade. Mas não vem o caso aqui. Mas é exatamente isso, para de ouvir. E às vezes esse ouvir também negativamente vem de nós. Eu não consigo, eu não posso. Eu sou muito pecador para fazer alguma coisa na igreja. Eu falei assim, irmão, pede perdão e vamos para dentro. Vamos embora. A seara é grande. Nós estamos precisando de gente para o evangelismo. Graças a Deus tem aumentado, mas vamos. Se a gente for pensar, vamos fazer. Se a gente fosse analisar, pensar muito, não, vamos embora, vamos fazer. A gente já tem uns líderes malucos, né? Assim, vamos fazer quando? Semana que vem. Vamos. Se vira, faz carta, irmão, dá teu jeito. Zinho joga nos peitos dos adolescentes, eles vão. Vamos fazer, eu não sei o que você está correndo atrás, eu não sei o que você está precisando, mas para de dar ouvido àquilo que só te coloca para baixo. E para de você mesmo se colocar para baixo. Eu queria te falar só uma coisa rapidamente. Não tem aqui, mas Deus me pediu para falar e eu já passei por isso, irmão. Às vezes a gente peca, pede perdão, se arrepende. Só que a gente não se perdoa. E aí a gente estagna, a gente para. Não deixe o diabo te acusar daquilo que Deus já te perdoou. Nunca mais. Aprendi isso com uma grande amiga de pertinho, logo ali, de Londrina. Ela falou assim, jamais deixa o diabo te acusar daquilo que Deus te perdoou. Porque às vezes isso é o que te para. Então não desista. Não pare por causa disso. Versículos 38 e 39, Saul bota a armadura dele em Davi. Davi já era pequenininho, Saul era grande, inclusive Saul é que devia estar lá, porque Saul era alto. Se você for ver lá no início, Saul era um dos maiores, se não o maior. E aí bota a armadura dele em Davi, que era baixinho. Davi não conseguia nem se mexer.
Davi falou assim, não dá não. Tira isso aqui porque eu não consigo nem andar. Sabe por que a gente desiste? Porque a gente tenta lutar com as armas erradas. Você está tentando lutar uma guerra espiritual com que tipo de arma? Não vai dar certo você tentar com arma física ou uma guerra espiritual. Não vai dar certo você uma batalha que tem algo de físico nisso só espiritualmente. Mas a gente quer usar as armas erradas. A gente desiste por causa disso. A gente para orar e orar por algo e às vezes não acredita nisso de verdade. A gente não acredita nisso de verdade. Coloque seu joelho no chão hoje, mediante aquilo que você está enfrentando, e acredite que Deus pode fazer. E fala para Deus, o que eu preciso fazer, além de orar e além de acreditar? Porque diante disso tudo, o que fazer então? Verso 26, coloque as coisas em seu devido lugar. Eu amo essa expressão de Davi. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Naquela época, irmão, essas guerras era uma guerra, era o meu Deus contra o seu Deus, tá? Se eu ganhei, o meu Deus ganhou. Se o meu Deus ganhou. Davi sequer olha para o tamanho do gigante. Isso foi no dia 41, lembra que eu falei? Que no dia 41, que ele saiu de novo e falou. Quem é esse incircunciso para falar isso do exército do Deus vivo? Já viram, vocês já viram, né? Já foi falado aqui, quem não viu, veja, Quarto de Guerra, esses dias falaram aqui, fui assistir de novo. Tem hora, irmão, que você tem que fazer igual a personagem do filme. Vai lá e fala para o diabo ouvir que ele não manda em nada, ele não tem poder para nada, ele não tem autoridade nenhuma na sua casa, na sua família, nas suas coisas, nos seus projetos, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na criação dos seus filhos, e coloca ele no lugar dele. Davi colocou Golias no lugar dele. Esse incircunciso não tem que abrir a boca para falar do exército do Deus vivo. Só que Davi não estava confiando só nisso. Mas primeiro, coloque as coisas no seu devido lugar. E, obviamente, não dê ouvido aos que tentam desanimar, a gente já falou sobre isso. Lembra de Lamentações de Jeremias 3, 21? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No versículos 33 a 37, depois que Saul fala assim, você não pode, Davi diz no 32, não desfaleça seu coração, e de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. E aí Davi fala assim, eu cuido de ovelha. Já veio o urso achando que ia ficar com a ovelha, eu fui lá e acabei com o urso. Veio o leão, eu fui lá e acabei com o leão. Deus vai me fazer comigo, fazer com esse cara aí igual fez com o leão e com o urso. Era Davi que ia fazer? Davi disse, Deus vai fazer com esse incircunciso o que ele fez com o leão e o que ele fez com o urso. Colocou Deus também no seu devido lugar. E não deu ouvido a quem estava falando. E traz, lembra das experiências lá do início, das batalhas que a gente já venceu? São essas que você tem que trazer à memória. São essas coisas. Para estar aqui, depois de tanto tempo, tem que trazer à memória aquilo que já passou como grupo. Nós vamos lá. A gente já venceu tanta coisa, vamos vencer mais uma. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. As vitórias, cada vitória que Deus te dá, ela vai te dar essa base para você continuar. Mas se anima, então não quer igual videogame, tá, irmão? Você passa uma fase, vai piorando, você vai aprendendo. Mas se você seguir isso aqui, colocar Deus no seu devido lugar, colocar o seu problema no devido lugar, por fim, verso 40, você só precisa usar as armas que você conhece e sabe que funciona. E, irmãos, alguns aqui já ouviram eu falar isso, e de vez em quando eu falo, alguém diz, não, estão passando por isso, essa dificuldade, essa e outra, eu falei assim, beleza, vou entrar nessa briga do jeito que eu sei brigar, eu vou orar, porque eu só sei brigar assim, é oração, é confiar em Deus, é colocar diante de Deus aquilo que eu preciso, a gente ganha tudo assim, a gente vai conseguir. Versículos 45 a 47,
Coloque Deus à frente e faça tudo para a glória dele. Davi vira para Golias e fala assim: você vem contra mim com espada, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou dar a sua carne, a de todos os filisteus, para as aves e para as bestas feras comerem. E no fim de tudo, eu vou ser exaltado como o guerreiro e o rei de Israel. Foi isso que ele disse? Ele disse assim: saberão que há Deus em Israel. A glória é dele, não é sua. A glória é dele. Vá, coloque ele à frente, faça tudo para a glória dele. É simples. E eu queria encerrar isso aqui até para mostrar uma curiosidade no texto. Em 1 Samuel 14, 9 e 12, que nós lemos, de 9 a 12, Jonatas fala assim: se eles disserem para nós, vem, a gente já sabe que é para ir, porque Deus os entregou nas nossas mãos. Se eles disserem, fique onde está, a gente fica onde está. Eu não sei se Davi conhecia essa história, da relação com Jonatas, como é que se ele já conhecia, mas perceba que Golias fala a mesma coisa: vem, que eu vou acabar com você. Quem está dizendo para você ir dessa vez é Deus. Você sabe o que você tem que fazer e que você tem que ir. Então vai, irmão. Não para, não. Não desista. Às vezes, antes de desistir, quando a gente começa a pensar em desistir, está na hora da gente descansar. Não desiste, descansa. Descansa como? Para você não esquecer, descansa colocando as coisas no seu devido lugar. Esse incircunciso não tem nem que se meter comigo. Quem é ele para falar alguma coisa? Eu não estou mandando você ser mal educado com ninguém na rua. Mas de repente, alguém vai falar algo para você e você, quem você? Para você, esse cara nem sabe o Deus que eu sirvo, ele não sabe o tamanho do Deus que eu tenho. Ele quer falar para mim que eu não consigo? Coloque ele no seu devido lugar, o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade. Não dê ouvido a quem quer te desanimar. Lembra das vitórias que Deus já te deu. De repente Deus está te lembrando, assim, já fiz isso, você chegou até aqui. Por que você acha que exatamente essa questão aqui eu não posso resolver? Porque está demorando? Porque o gigante está falando que vai fazer? Porque ele tem couraça de bronze, tem capacete de bronze? Não tem nada. Use as armas que você conhece, não abandone a oração, irmão. Não abandone a oração. Eu sei que às vezes é complicado, mas não dá para falar? Bota seu joelho no chão e fala: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Ele vai falar no silêncio. Não sei. Aí é ele com você no seu quarto. Não é questão. E sempre coloque ele à frente e faça tudo para a glória dele. Quando ele te der essa vitória, vem para cá contar para a gente. A gente quer ouvir, a gente quer se alegrar com você. Porque Deus faz, irmão. Eu queria contar, a Júlia me permite contar o que aconteceu no PG? Se não permitisse também, eu estava dentro d'água. Mas eu sei que a gente estava aqui no PG nessa quinta-feira e a Júlia estava com um problema no pé. E eu fui buscar ela e eu percebi que ela estava muito quieta, que esse povo eu já conheço, né? Carrego para lá e para cá, mas deixa, né? E ela chegou aqui com muita dor no pé. E eu ouvi quando ela entrou no carro, eu não consegui fazer nem curativo. Mas veio. Dois chorão não dá, né? E Deus curou ela aqui, irmão. Deus curou ela aqui. Se ela olha para esse gigante, olha que nem era um gigante tão grande, não. Não vou. Eu não vou para lá, não. Meu pé está doendo. E talvez teria toda a justificativa, porque a Júlia está sempre aqui. Todos. Ok. Mas o gigante falou: tu não vai não, porque eu sou maior que você. Não, eu vou sim. E Deus curou ela aqui. E para caprichar, para ter certeza, a palavra dela, acho que Deus
alguém pisar no meu pé só para eu ter certeza. E pisaram. Depois eu falei, vamos todo mundo pisar para garantir. E está doendo? Deus faz, irmão. Sabe qual é o grande problema? É que a Bíblia nos diz que Deus suprirá as nossas necessidades, segundo a vontade dEle. Qual é a sua necessidade? A da Júlia era essa. Pergunta para ela se esse milagre foi pequeno, irmão. Não foi, não. Não tem milagre pequeno, tem milagre. Tem ação de Deus. Então eu queria que você baixasse a sua cabeça, eu queria orar com você novamente. E que você colocasse aí diante de Deus aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda. Mas eu queria te pedir uma coisa, seja extremamente honesto com Deus. O que eu quero dizer com isso? Fala assim, Senhor, eu estou olhando para esse gigante, ele é muito grande. As armas dele são grandes. Eu estou assustado com esse tamanho todo. Eu estou assustado com o poderio dele. Eu estou desanimado com o tempo que tem levado. Mas que depois de fazer isso, você falasse para Deus, apesar de tudo, Senhor, quem é esse incircunciso para falar isso? Pai, a gente te louva, Senhor, e te agradece, porque às vezes a gente é tão pequeno, a gente é tão falho. Mas o Senhor olha para nós e lembra da nossa estrutura, lembra que somos pó. E olha para nós com um olhar de amor e de ternura. E está conosco todo o tempo, mesmo quando a gente pensa em desistir, mesmo quando a gente comete todos esses erros. A gente desanima, a gente para, a gente se deixa impressionar, a gente esquece o tamanho do Deus que a gente tem. Pai, o Senhor sabe as minhas necessidades, o Senhor sabe as necessidades de cada irmão meu aqui. Que o Senhor possa atendê-las de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor possa agir com as curas de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor dê a vitória, em seja qual área for. Matrimônio, econômica, espiritual, trabalho, colégio, relacionamentos entre pais, filhos, irmãos. Qualquer que seja, Pai. O milagre para nós, o que a gente precisa é o maior milagre que a gente precisa. E dá-nos, Pai, a alegria de poder, quem sabe, até domingo que vem, já estar louvando o Teu nome aqui por mais milagres, por mais gigantes derrubados aqui. E que a glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Porque Teu é o reino, Tua é a glória e Teu é o poder. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Nós Te louvamos, Senhor. E, Pai, nos ajuda. Não me deixa desistir. O Senhor sabe quantas vezes eu quis desistir. E eu Te louvo porque todas as vezes o Senhor disse, você não vai desistir, você é meu filho, você não vai. Que cada um aqui possa ouvir essa Tua voz, Senhor. Não desista. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém.